entregamos nas mãos as nossas vidas. O Senhor é poderoso, a palavra do Senhor, e nesta manhã o Espírito Santo está aqui. Nesta manhã, em nome de Jesus, nós te suplicamos, Pai. Fala conosco, ministra em nossos corações, ministra no coração desta igreja, das pessoas que estão aqui presentes, também daquelas que estão em casa, Pai. O Senhor é poderoso e o Senhor nos conhece bem. E o Senhor sabe aquilo que nós precisamos como alimento, o Senhor sabe daquilo que é melhor para as nossas vidas e que no nome de Jesus, o Senhor traga para nós nesta manhã esse alimento genuíno, perfeito, saudável que o Senhor tem para os nossos corações. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, no dia seguinte, entrada triunfal, aula 92, né? Eu me lembro da pastora Carla falando 91 na semana passada, logo nós estamos na aula 92. E aqui eu coloquei algumas observações, né? Que essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando Jesus, né, nós ouvimos, lemos a passagem bíblica, e esse foi um evento que aconteceu, ele antecede o ministério, ele aconteceu no ministério de Jesus, e ele é mencionado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nós temos esses 4 evangelhos que falam do mesmo assunto, porém, uns esboçam, cada autor vai esboçar de uma maneira. É como você escrever um texto com o mesmo título, porém, você vai, né, esboçar de um modo, eu vou falar de outro vai falar de outro, porque cada um tem uma cosmovisão acerca daquele assunto, viu e entendeu de uma maneira. Mas nós estamos analisando no livro de João, né, como a gente tem estudado, esse é um evento da vida de Jesus que dá início ao período conhecido como paixão. E nós estamos exatamente nesse período acontecendo agora, né? É um período conhecido como paixão, ele culmina na crucificação e na ressurreição de Jesus. Logo, a gente percebe que nós estamos vivendo esse tempo, nesses dias, quando a gente vê, né, os acontecimentos, né, os historiadores, eles não falam que Jesus morreu exatamente nesse mês de abril, mas existe, esse acontecimento existiu, não significa que foi no mês de abril, mas a gente sabe que ele existiu. O nosso calendário, ele costuma colocar em uma data, né, eu estava até observando, geralmente é abril, mas dessa vez aconteceu em março, né? Então, eles vão mudando as coisas de lugar. A única certeza que nós temos é Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou para nos dar a vida eterna, por amor a nós, por amor a mim e a você. Então, a data que aconteceu não me importa, né? O dia que Jesus morreu e ressuscitou, tudo bem. Pode ser março, pode ser abril, pode ser janeiro, pode ser fevereiro. O importante é que nós temos essa certeza de que ele fez isso por amor a nós. Eu peguei uma imagem do filme Jesus, onde aparece aí uma multidão que seguia Jesus, e essa multidão levava alguns ramos de palmeiras e outros, né? E aqui nós temos também, eu me lembro que quando domingo passado a gente estava vindo para cá, para a igreja, e nós vimos pessoas indo para a igreja, é um costume ainda hoje da igreja católica celebrar o domingo de Ramos, né? E eles vão levando ramos para a igreja, e a gente sabe que isso, de tudo, nós podemos pensar, eles estão errados, eles estão isso, não. Eles estão fazendo uma celebração. É claro que existem situações que são adicionadas naquele ritual que nós não seguimos como na palavra de Deus nos ensina. Mas eles lembram aquele memorial, aquela situação, e eles levam ramos, né, para poder para a igreja, para se consagrar, para apresentar. Então, eles celebram o Domingo de Ramos. Razão pela qual o Domingo de Ramos, nós temos aqui, de acordo com o calendário, domingo passado aconteceu essa celebração, né, no mundo aí fora. Nós não fazemos essa celebração. Por que nós não fazemos essa celebração? Alguém se arrisca a dizer por que a gente não sai por aí cantando com ramos, com folhas de figueiras e etc? Evelyn é a menina do microfone hoje. Porque é um simbolismo, não precisa não. É um simbolismo, foi algo que aconteceu naquele tempo, né? E nós, como cristãos hoje, nós não fazemos isso porque nós já reconhecemos Jesus como nosso rei, como o Rei dos Reis.
né? Vamos seguindo, mais adiante eu vou dar mais detalhes. Nós sabemos que ele sempre se realiza também 7 dias antes da Páscoa, então, no domingo passado, foi o domingo de Ramos, celebração, de acordo com o calendário, e hoje nós estamos celebrando a Páscoa de Jesus, que foi a ressurreição, de acordo com aquilo que a gente entende. Isso é só uma pincelada para a gente dar uma pequena introdução, porque a gente vai entrar no nosso assunto exatamente agora, no dia seguinte. E antes da gente entrar no dia seguinte, nessa perspectiva, eu queria perguntar a você. Quando nós falamos para vocês no dia seguinte, o que, que você pensa? O versículo diz, no dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele. O que, que você entende como no dia seguinte? No outro dia. Exato. Eu acredito que tem a ver que os acontecimentos do dia anterior têm impacto no que vai acontecer a partir de agora. Então, isso é claro na escrita de João, né? Então, parece que ele conecta as coisas, então ele está falando disso, mas ele está, de certa forma, atribuindo o que está acontecendo agora um pouco por conta do que aconteceu no dia anterior. Sim. Rosângela quer falar? No dia seguinte? Mais alguém? O que que o dia seguinte traz para nós? Quando aqui diz que logo depois da festa, no dia seguinte, quer dizer que a festa era um costume, era uma festividade que eles tinham como na lei mosaica, né? Mas quando diz assim, no dia seguinte, que o que estava por vir era melhor do que a festa, né? Tanto é que eles deixaram a festa e foram ao encontro de Jesus. Então, é o que eles esperavam, o Messias. Eu observei em várias versões, e as versões mais utilizadas, né, que é a ARA, a NTLH, a NVI, e em todas as versões começam com a mesma frase, no dia seguinte. Por que no dia seguinte? Quais eram as perspectivas do dia seguinte para o povo judeu? Eles celebravam a Páscoa, era um evento religioso, era um evento que marcou muito, né? Aquele costume marcou muito a era do povo judeu. Diego, se você queria falar, daqui a um pouquinho você vai falar, né? Então, o que que nós temos no dia seguinte? O que que eu penso do dia seguinte? O dia seguinte, ele traz uma nova perspectiva, uma esperança, né? Se alguma coisa deu errado hoje, mas nós pensamos, bem, não deu certo hoje, mas amanhã vai dar. Não deu certo agora, mas amanhã vai dar. Não estou muito bem hoje, mas amanhã eu vou ficar melhor. Então, as perspectivas do dia seguinte são perspectivas de esperança, perspectivas de alguma coisa boa que vai acontecer, né? Quando nós olhamos para as situações e pensamos, bem, foi difícil, mas amanhã vai ser melhor. Eu tenho essa esperança. Então, quando eu perguntei, né, quais as perspectivas para nós, o que é que nós esperamos do dia seguinte, o que é que você arrisca dizer a respeito do dia seguinte? E a razão da pergunta para que a gente possa refletir é porque o dia seguinte, ele traz novas realizações. Ele traz esperança. E era exatamente o que Jesus estava ali para trazer para as nossas vidas, esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor. Embora o povo que estava ali, poucos tinham esse conhecimento, mas de acordo com os estudos que fizemos a respeito do Evangelho de João, nós vimos vários acontecimentos ali. Nós vimos ressurreição de pessoas, nós vimos milagres acontecendo, nós vimos uma mulher se despindo, tirando o seu véu e cobrindo, enxugando os pés de Jesus, ungindo Jesus, né? Vimos uma mulher ali se colocando aos pés de Jesus, vimos milagres acontecer, vimos planos de pessoas invejosas, de pessoas que queriam tirar a nossa esperança, a nossa perspectiva de um dia melhor, de um dia seguinte melhor, de um dia seguinte com uma nova esperança. Pessoas querendo destruir aquilo que Jesus tinha para falar com a gente. Você ia falar, não? Diego também ia?
Só para os irmãos entender essa frase que você disse aí no dia seguinte. Outro dia eu estava assistindo um filme que chama O Dia Seguinte. Sim. Que é onde que eles soltam uma bomba atômica, né, que destrói tudo, né? E aqueles que sobreviveram, eles tiveram uma nova perspectiva de vida, né? Nós vivíamos, mas nós escapamos, nós estamos aqui. Então vamos valorizar isso, olhar o que nós podemos fazer, o que nós podemos reconstruir. Então, o dia seguinte é quando você sai de uma coisa, que é a aversão para uma coisa melhor. Quando eu falei... Você vai falar? Assim, vou falar sobre o que eu entendo do dia seguinte, para completar. Na verdade, eu dei a ideia assim, que está conectado com o que aconteceu anteriormente. E eu vejo que, aqui pelo texto, né, se você for ler o 9, o 10 e o 11, está falando de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, e como aquela ressurreição fazia com que muita gente começou a crer em Jesus, a ponto dos fariseus quererem matar Lázaro. Só que Lázaro estava vindo para Jerusalém junto com Jesus. Aí começa, no dia seguinte, ocorreu a notícia que Jesus estava a caminho. Então, toda aquela ressurreição estava impactando tanta região, né? As pessoas estavam tão deslumbradas com isso, que talvez, provavelmente, foi o que motivou as pessoas a espontaneamente, porque não foi organizado a entrada triunfal de Jesus, ramos e tal, foi uma coisa profética que aconteceu meio que espontaneamente. Era né? uma profecia que aconteceu espontânea. Isso, então assim, não foi alguém, um mestre de cerimônia foi na frente, organizou o povo, entregou palmeira. Não, o povo, da cabeça deles, cumpriram a profecia automática, mas a motivação do povo foi a esperança de ter visto um homem ressuscitar. Eu entendo que talvez no dia seguinte a conexão do fato de Lázaro ter sido ressuscitado, e daquele fervedor lá por causa disso, e Jesus chegando em Jerusalém também. É claro que tem todo um sentido espiritual, poético, igual a pastora está colocando ali, mas assim, puxando para o sentido prático, eu vejo muito essa ideia, tipo, como que Deus montou isso, né? Ele fez uma pessoa ressuscitar, e muita gente viu a ressurreição, e começou a de boca em boca aparecer, o negócio estava pegando tanto fogo que os líderes religiosos queriam matar os dois por causa disso, e ele vem para Jerusalém, e aí começa a história. E aí eu vejo esse no dia seguinte como um conector, né? Esses dois fatos. O dia seguinte, ele, além de trazer novas perspectivas, pensamentos, né, como ele falou, é um conector de uma situação que estava acontecendo e é algo que nos dá a esperança de olhar para as situações e saber, nós podemos, é possível. Como o Diego bem disse, não teve nenhum mestre de cerimônia que organizou tudo aquilo, mas no início de toda a história, lá no Gênesis, houve um mestre de cerimônia, um criador de todas as coisas, que fez tudo com muito cuidado, com muita cautela, com muito esmero, com muito zelo, e que já deixou tudo organizado e criou isso para que as pessoas se organizassem. Então, pensando hoje na nossa vida, no nosso modo de viver, nós estamos debaixo da presença de Deus e devemos seguir de acordo com a vontade de Deus. Porém, nós tomamos as nossas atitudes e seguimos por outros caminhos e muitas vezes atentamos para as coisas que estão diante dos nossos olhos e não atentamos para as coisas, não damos o devido valor àquilo que a palavra de Deus tem para a gente, né? Então, quando eu disse que ele traz novos sonhos, novas perspectivas, esperança, conecta a situação de um dia anterior com o dia seguinte, nós estamos pensando também a respeito, quando eu falei também a respeito de uma Páscoa, né? De um momento de celebração que acontecia entre o povo judeu, nós vimos ali duas multidões. A multidão que havia seguido para a Páscoa, para a festa da Páscoa, e a multidão que seguia Jesus de Betânia para Jerusalém. Então, aquelas pessoas que estavam com Jesus em Betânia, que na ressurreição de Lázaro, aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, né, onde Maria, daquela festa, onde Maria ungiu Jesus e enxugou, derramou o vaso, o unguento sobre ele e enxugou com seus cabelos. Então, a gente pode perceber que eram duas multidões. Era uma multidão que estava em Betânia e era uma multidão que estava na caminho de Jerusalém para a festa da Páscoa.
para uma celebração que acontecia e que tinha um significado muito importante para o povo judeu. Por que ela tinha esse significado importante? Era um significado geográfico, político e também espiritual, porque o povo judeu foi, por muitos anos, como é que eu posso dizer, gente? Me fugiu a palavra. Foram escravizados pelo Egito, né? Nós conhecemos um pouco da história. A história disse que o povo de Israel desceu para o Egito para encontrar com José, ficou lá, esteve lá, né? Até José foi governador e na época da fome eles passaram ali, ficaram. Quando acabou a fome, eles não voltaram. Eles permaneceram lá. Quando José morreu, o rei que assumiu não conhecia mais José, não sabia mais quem era José, começou a escravizar o povo, começou a maltratar o povo e eles permaneceram ali. Até o dia que eles começaram a clamar e Deus mandou um Salvador para libertar o povo dele do Egito, que foi Moisés, como a gente conhece bem da história. Então, a Páscoa foi celebrada no primeiro momento, naquela época, quando eles ainda estavam lá, quando eles ainda estavam debaixo do domínio do povo egípcio, e aquele significado, aquela celebração para eles tinha um simbolismo muito grande, porque eles tinham sido libertos de um domínio egípcio. Eles tinham sido libertos de uma escravidão. E eles todos os anos seguiam para celebrar a Páscoa, porque começou lá e foi seguindo. E eles nem sequer imaginavam que Deus tinha um propósito maior. Nessa época, lá do passado, no Levítico, que nós seguimos a sequência bíblica, eles faziam rituais, derramamento de sangue, consagravam, sacrificavam animais, e Jesus estava no meio deles, a caminho com eles, ali indo para o Calvário, para se sacrificar, para entregar como sacrifício vivo a Deus, para que nós celebrássemos a verdadeira Páscoa, que é Jesus ressurreto para nos dar a vida eterna. Então, a Páscoa ela tinha um significado bem importante para o povo judeu, já falei essa parte, então vou passar. Hoje nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, porque nós hoje, atualmente, nós conhecemos, e eu quero deixar para vocês agora 3 perguntinhas bem cabulosas, para vocês pensarem, e a gente responderem juntos. Por que a entrada de Jesus em Jerusalém deveria ser montado num jumentinho e não em um cavalo? Quem quer dizer? Edno. Pode ir pensando. Eu quero ouvir a resposta de vocês. Por que a entrada de Jesus em Jerusalém deveria ser montado no jumento e não em um cavalo? Primeiro pela profecia. Uhum. E depois, tem uma certa história que, quando surgia guerras, quando um guerreava contra outra nação, ia montado em cavalos. Uhum. Quando tinha paz, eles tinham que montar num jumento ou numa mula, para que aquilo era sinal de paz. Uhum. Um rei montava numa mula ou num jumento, mostrando que ali ia ter uma conversa, ia ter uma paz, uma reconciliação, um tempo. Assim foi Jesus. Jesus, para entrar em Jerusalém, ele entrou como se fosse trazer uma paz. Isso é uma das histórias que contam. Então, ele entrou em Jerusalém montado em um jumento, para que ali ele fosse reconhecido como um rei que, por enquanto, traria paz. Tanto é que depois, em Apocalipse, ele vem como um cavalo. Vem como um cavalo. Para simbolizar que ele é juiz. E aí ele vai julgar. É uma das histórias que eu já li sobre isso. Não sei se está certo. Mais alguém? Por que Jesus entra em Jerusalém, a entrada deveria ser no jumento e não no cavalo? Maurício? Eu penso assim que o jumento só é um animalzinho pequenininho, mas pensa num bichinho bruto. E ele é bem mais forte que o cavalo. Então, estava demonstrando ali algum sinal de força. Mais ou menos por aí que eu entendo. Mais alguém quer compartilhar? Daqui a pouco a gente volta para responder.
Você quer falar, Diego? Precisa falar toda vez? Não. Não. Gente, então assim, eu vejo, claro, tem todo um sentido aí da humildade de Cristo também. Eu vejo, apesar de tudo que o pessoal tem falado, né, eu vejo a questão da humildade. Eu vejo também de um reconhecimento profético ali, que até onde eu me lembro, até o próprio Salomão, quando ele foi ungido rei, foi em cima de um jumento também. Então tem todo um simbolismo para o povo judeu, né, de certa forma, que a Bíblia é cheia de camadas, gente. É camada em cima de camada, então quando você pega um textinho ali, você pode cavar que vai ter pérolas e mais pérolas. Então, e como a Bíblia é um livro único, né? Ou seja, ele não são vários livros, né? Ele é um livro único contando a história de Jesus. Então você vê ali o arquétipo ali de Salomão também como um rei, né? Cheio de sabedoria, ungido, e Jesus meio que fazendo isso também, apesar de todas as outras coisas, né? Só para completar. Irmão Alisson está coçando ele para falar, peraí. Não aguentou nem esperar o microfone vir até ele. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, um jumentinho, cria de jumento. Profecia cumprida. Então, quando nós pensamos por que a entrada triunfal de Jesus deveria ser montada em um jumento e não em um cavalo, primeiro, símbolo de humildade. Jesus, se ele viesse montado em um cavalo, ele não era um cavaleiro de guerra. Ele era um homem, o rei dos reis, humilde, e ele estava vindo, exemplo de força, como o Maurício mencionou, exemplo de realeza, de que os reis eram ungidos em cima de um jumento. E ele não queria causar nenhum impacto, dizendo, eu estou aqui para vencer, eu vim para trazer paz e humildade. A entrada triunfal foi no jumento, poderia ser em qualquer outro, mas havia uma profecia, Zacarias 9:9, que ele iria entrar, que o rei dos reis iria entrar na cidade santa, na Jerusalém de Deus, montado em um jumento, para nos trazer perspectivas de que ele realmente era o rei que estava ali. Ele havia feito todos aqueles milagres, ele havia curado, feito todas aquelas situações. Ele poderia vir num cavalo, né, como um conquistador, ele poderia vir no cavalo de guerra, ele poderia vir de qualquer outra maneira, mas a profecia disse que ele deveria vir montado em um jumento. Então, por aí a gente já percebe que a Bíblia ela é fiel e verdadeira. Por aí a gente percebe que Deus nos conhece em todos os detalhes, porque até nisso, nem sequer os discípulos que estavam com Jesus o tempo todo perceberam essa situação. Mas só mais tarde a palavra disse que eles entenderam. Mas ele veio montado no jumento, não para mostrar que ele era fraco, mas para mostrar que ele era forte, que ele era humilde, era um símbolo de paz, que ele estava trazendo paz para o povo. Ele não estava ali para causar guerras, mas ele estava em nome da paz, em nome do Rei dos Reis. E a outra pergunta é, o que ele queria mostrar para a multidão? Acho que a gente já até respondeu, né? Ele queria mostrar para a multidão que ele era a pessoa, o enviado, o Messias prometido, aquele de quem os profetas haviam falado, aquele de quem Deus havia prometido em Gênesis 3:15. Ele era o filho da mulher que ia pisar na cabeça da serpente. Ele era o filho do homem prometido para trazer salvação para o povo perdido, escravizado, para o povo que estava sofrendo, para o povo que estava vivendo situações que eles não sequer entendiam. Iam todos os anos a Jerusalém celebrar uma Páscoa e ele estava ali como cordeiro pascal, como cordeiro imaculado, para trazer vida, para trazer salvação, para trazer paz. Então, ele veio montado no jumento com um propósito, cumprir a profecia de Isaías, mostrar que ele era o rei messiânico prometido e ele era aquele que traria paz para todo Israel entrando em Jerusalém. Porque a multidão estendia suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhava pelo caminho. Esse é um versículo bíblico de Marcos 11:8.
E eu quero perguntar para vocês, o que vocês entendem? Por que a multidão estendia as suas vestes? Diz a palavra que o livro de Marcos, ele vai dizer que a multidão estendia as suas vestes pelo caminho por onde ele passava. Outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Isso aí é o domingo de Ramos, que a gente mencionou no início. As pessoas cortavam ramos, as pessoas estendiam as suas vestes para ele passar. Por que a multidão fazia isso? Afinal de contas, Jesus era um homem, apenas uma pessoa que fez alguns milagres, não era? Apenas uma pessoa. Não. Jesus era o Rei dos Reis, o soberano que veio, e ele queria mostrar para aquelas pessoas. O que as pessoas faziam isso? Porque eles queriam reverenciá-lo. Muitos já tinham conhecimento de quem era Jesus. Muitos já tinham ouvido falar de Jesus. Ele já tinha realizado milagres, tanto que eles queriam matar Jesus, e agora não só Jesus, mas eles queriam matar Lázaro também. Por que eles queriam? Porque eles queriam exterminar, porque o povo não aceitava Jesus como Messias. Primeiro, porque ele era pobre. Primeiro, porque ele não tinha nenhuma graduação específica. Primeiro, porque ele atraía multidões para si. Ele não precisava de fazer barulho, sensacionalismo, ele simplesmente fazia as coisas e Deus era com ele. Ele estava ali para cumprir uma promessa do que Deus tinha feito, do que Deus estava falando que ia mandar, e ele era aquele Messias. Então, por que a multidão estendia as suas vestes? Porque eles queriam reverenciar o rei, e por isso a multidão segue Jesus no capítulo 12, no capítulo 12 de João, e eles pegam ramos de palmeiras e saem ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. Então, naquele momento, não houve uma organização, não houve um mestre de cerimônia, houve uma profecia se cumprindo, houve algo de Deus acontecendo, algo espiritual acontecendo, porque a população, o povo se reuniu, o povo se juntaram, o povo começaram a reconhecer que ele era o rei prometido, o rei messiânico. Ele era Hosana, salva-nos, bendito que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. A multidão já estava reconhecendo isso. A multidão já tinha entendimento, pessoas já sabiam que ele era o rei e reverenciava esse rei messiânico, que era o nosso Jesus, que era o Deus encarnado para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. E era exatamente por isso que eles faziam esse ritual, esse cerimonial. E agora a pergunta que eu fiz lá no início: por que nós não fazemos isso mais hoje? Quem vai falar? Por que nós não fazemos isso mais hoje? Porque a profecia se cumpriu, queridos. Jesus veio. Jesus veio. Jesus veio e nós o reverenciamos através da adoração. Nós o reverenciamos aqui na igreja, cantando, adorando, ouvindo a palavra, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Vivendo o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Nós não precisamos sair por aí espalhando ramos de palmeiras, ramos de situações pelas ruas, porque nós o adoramos, sabe quando? Todos os dias da nossa vida. Porque nós adoramos a Deus quando nós dormimos, porque nós adoramos a Deus quando nós nos estamos alimentando bem, nós adoramos a Deus quando nós estamos cuidando da nossa saúde, nós adoramos a Deus quando nós estudamos a palavra. Talvez você pense que você adora a Deus só quando você senta para orar, ou quando você vem para a igreja para cantar cânticos de louvor e adoração. Nós reverenciamos o nosso Deus todos os dias da nossa vida e em todos os momentos. Você está sentado aí nessa cadeira, você está adorando a Deus. Pelo fato de você estar sentado, glorificando. Você adora a Deus, nós adoramos a Deus, nós reverenciamos o Senhor quando nós estamos em casa com a nossa família. Nós adoramos a Deus quando nós estamos fazendo um programa de família juntos. Então, às vezes, as pessoas
coloca somente adoração a Deus, só reverência a Deus, quando você vai para a rua e coloca, estende ramos e coloca roupa, quando você vem para a igreja e ajoelha no altar, ou às vezes quando você vem aqui, levanta suas mãos e chora e se derrama diante do Senhor. Isso também é adoração, mas nós como cristãos hoje adoramos o Senhor em todo o tempo. A nossa vida, ela deve ser baseada em adoração. E por isso, nós não temos um dia específico do ano para separar ramos, para ir até a igreja trazendo folhas, trazendo isso, colocando nossas vestes, colocando isso e colocando aquilo. Porque em todos os dias nós reverenciamos o Senhor. Em todos os dias você reverencia a Deus, não somente num dia específico. Aquela multidão fez aquilo naquele momento para cumprir uma profecia, para revelar para aquele povo que nosso Messias veio, nosso Messias estava ali e que aquele Jesus que estava ali era o Messias prometido. E por isso, a resposta, você não sai por aí num dia específico levando ramos, porque você é um adorador todos os dias, porque você deve reverenciar a Deus todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Ao deitar, ao levantar, ao sentar, ao dormir, ao despertar, você reverencia a Deus com tudo que você faz. E deve ser assim, querido, embora a gente sabe que nem tudo acontece. Mas nós precisamos, como cristãos, olhar para a palavra de Deus e viver esse evangelho que foi deixado para nós. Jesus não veio montado num cavalo porque ele não queria ser sensacionalista. Ele não veio para mostrar para as pessoas que ele era isso, era aquilo. Ele viveu o evangelho, ele viveu de forma que nós possamos viver. E a própria palavra diz que nenhuma tribulação vem além do que a gente pode suportar. Então, quando ele vem e a multidão vai atrás dele, clamando, Hosana, salva-nos. A multidão estava reconhecendo, nós precisamos de salvação. E o slide a seguir vai dizer, temos um relato dos 4 evangelhos, mas somente João vai colocar a razão da feliz aclamação gritada pela multidão naquela ocasião. Somente o evangelho de João, ele vai a fundo e o povo entende que, de fato, Jesus é o Salvador, o Messias prometido. Aquele que veio para trazer. Marcos, Mateus e Lucas falam dessa multidão. Marcos e Lucas falam sobre essa profecia que ia se cumprir. Fala do povo cantando Hosana, mas somente o evangelho de João reconhece ele como Salvador. Aquilo que eu e você precisava. Aquilo que faltava em nós estava nele. Aquilo que nós precisamos. Hosana é um cântico que se refere, salva-nos agora. E é relacionado também, mais uma profecia, Salmo 118, versículo 25. Alguém pode ler? Salmo 118, versículo 25. Glórias. Salmo 118, 25. Só o 25? Sim. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos, dá-nos prosperidade, ó Deus. Hosana, o povo estava gritando, salva-nos, salva-nos. Era exatamente isso que o povo precisava, de salvação. Era exatamente, eles estavam, vejam, uma conexão do dia seguinte. O povo de Deus lá no Egito, escravo. O povo de Deus andando pelo deserto. O povo de Deus, naquele exato momento ali, indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa, para adorar. E naquele exato momento, quando eles ouvem falar que Jesus estava saindo de Betânia para Jerusalém. Então, eles pegam ramos e eles começam a adorar. Eles reconhecem, bem, ele é o rei, ele é o Messias prometido, então vamos adorar, vamos gritar, vamos pedir para que ele nos salve. Salva-nos, salva-nos, nós precisamos de salvação. Então, Hosana significa exatamente isso, salva-nos, nós precisamos.
E o Evangelho de João 12:12 relata a vinda do Messias prometido. Ele era o Messias que havia sido prometido. E o povo reconheceu isso. E essa multidão que saiu de Jerusalém, que foi ao encontro de Jesus, eles estavam reconhecendo que ele era o Salvador. Ele era a pessoa de quem eles precisavam. E é isso que nós precisamos fazer, querido, todos os dias. Reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Nós precisamos todos os dias olhar para Jesus e saber, Ele é o meu Salvador. Quando eu mencionei no início aqui, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, nós não sabíamos o que era ansiedade e preocupação, não. A partir do momento que nós nascemos, nós ficamos ansiosos, nós tornamos preocupados, nós começamos a preocupar com N situações, mas hoje o que nós precisamos é reconhecer que Jesus é o nosso Salvador e que nós devemos descansar nele, porque todas as coisas foram cronometricamente organizadas por ele. Aquela multidão, imagina, liderar uma multidão, organizar uma multidão, e nós precisaríamos de muitos dias para sentar com todo mundo, para que tudo acontecesse nos mínimos detalhes, para que as coisas acontecessem com ordem, mas não, era uma promessa de Deus e se cumpriu, as pessoas se organizaram, as pessoas pegaram ramos, as pessoas espalharam, as pessoas começaram a gritar o seu grito de guerra. Hosana, Hosana, salva-nos agora, Hosana, nós precisamos de salvação. Hosana, que nós possamos cantar Hosana todos os dias, porque nós precisamos desse Rei Salvador em nossas vidas. Você quer falar, Nath? É legal a gente pensar também que aqui a gente, como o Diego falou, ninguém mandou eles pegarem esses ramos e irem lá balançar para Jesus passar. Ninguém mandou eles tirarem as capas e colocar no chão. A única coisa que Jesus mandou foi, vai lá, pega o jumentinho, ele vai estar em tal lugar, vocês vão lá, pega e traz. Todo o resto, o pessoal que foi pegando os ramos, o pessoal que foi estendendo as capas, e antes na aula da pastora Carla também, quando ela fala sobre a mulher quebrar o vaso de alabastro e tal, tem um dos evangelhos, que eu não me lembro qual não foi o que a gente usou, mas é a mesma história, porque tem a mesma história em vários evangelhos. Aí Jesus até fala assim, fala com os discípulos, tipo, para de perturbar ela veio aqui ungir meu corpo para o sepultamento e vocês estão aí enchendo o saco. E lá na frente a gente vai ver também que depois que Jesus é crucificado, tem aquela outra história do José de Arimateia, que ele vai lá, pega o corpo de Jesus, enrola nos panos limpinhos, leva para o túmulo que nunca foi usado. Então, tipo assim, tem a tradição de ungir o corpo antes do sepultamento. Jesus, ele não ia ser ungido, ele ia ser crucificado. Ele ia ficar lá na cruz para apodrecer. Mas aí depois vem uma pessoa, unge o corpo de Jesus para o sepultamento com o óleo mais caro que tem. Jesus vai, é crucificado, e aí depois que ele é crucificado, vem uma pessoa, tira o corpo dele, pega o pano mais limpo que tem, enrola e coloca em um túmulo limpinho, novo, que nunca foi usado. Aqui Jesus está entrando. Ninguém mandou Maria ir lá e ungir o corpo dele. Ninguém mandou José ir lá, pegar o corpo dele, colocar no túmulo e colocar no pano. Ninguém mandou esse pessoal vir aqui pegar os ramos. Então, a gente pode pensar que, tipo assim, tem uma coisa acontecendo. Não depende da gente. A gente tem a oportunidade de participar de uma coisa que Deus já vai fazer no mundo. É uma oportunidade que a gente tem. Aí a gente tem que entender e querer fazer parte disso. Mas é importante a gente pensar também que se você não quiser fazer parte disso, de qualquer jeito vai acontecer. Então, às vezes, a gente fica muito assim, ai, meu Deus, isso está acontecendo. E muitas vezes isso é a causa da ansiedade da gente. Assim, ai, meu Deus, isso está acontecendo, o que eu vou fazer? Tipo assim, não tem nada a ver com você, o que você está arrancando o cabelo aí? E, tipo, não é como se a gente é muito importante para Deus, mas vamos lá. A gente não é tão importante assim que as coisas vão girar ao redor da gente. Você é só um pedacinho no plano de Deus. Então, relaxa um pouco. Alguém quer falar? Gente, na escola bíblica todo mundo pode participar, viu? Só Então, para dar nome, né? O que Natália falando é a soberania de Deus, né, gente? Então, Deus, ele é soberano na história e ele vai fazer as coisas acontecerem conforme a sua vontade.
né? Então, o Espírito Santo estava orquestrando todas as situações. Foi muito interessante ela conectar todos esses pontos. E talvez um dos temas da nossa conversa de hoje, e eu gostei muito do que ela falou sobre a ansiedade, né? Então, a cura, muitas vezes, para a nossa ansiedade é entender que Deus está no controle das coisas, a gente pode ficar em paz e tranquilo, né? E, e para conectar também o que a pastora está falando, talvez a senhora deveria poder comentar, explicar isso para a gente. A gente vê o povo celebrando a Jesus como Messias que chega, mas a gente não vê a liderança de Israel fazendo isso. Tanto é que em Mateus 23, lá no final ele vai falar, depois do embate com os fariseus, né? Ele tá tem mais logo após esse fato, tá, gente? Jesus entra na entrada triunfal e lá no meio vai ter alguns debates, vai ter coisas que vão acontecer na cidade. E uma das coisas é Jesus falando aqui, né? Eu falo que é o lamento de Jesus, fala: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata seus profetas e apedreja seus mensageiros, os mensageiros de Deus. Quantas vezes quis juntar os seus filhos como a galinha protege seus pintinhos e sob as asas, mas você não as deixou. E agora a sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhe digo, nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas o povo já tinha dito isso, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Só que ele vai falar, vocês não vão me ver enquanto vocês não disserem, bendito é o que vem em nome do Senhor, falando para os líderes religiosos, né? Então, eu vejo aí uma conexão das duas coisas. A entrada foi, mas não foi todo mundo que reconheceu, somente o povo, né? Foi as pessoas ali, mas tinha uma classe de judeus também que não aceitaram. Pelo contrário, né? Estava ali tramando assassinar ele. Né? E tem um dos evangelhos que fala, parece que conta, né? Olha aí os que ele está falando. Tipo, falando para Jesus repreender o povo por estar fazendo aquilo. Não tem uma parte, um dos evangelhos vai falar sobre isso. E aí Jesus fala, depois vou até procurar aqui para ver, mas eu esqueci a frase exatamente que Jesus fala, mas Jesus fala, ele concorda com o que o pessoal está falando ali. Só que tem essas duas pontas, ou seja, o povo fala isso e depois Jesus vai falar, ó, vocês só vão me ver de novo no dia que vocês falarem isso aqui. Bendito é o que vem em nome do Senhor, que é a mesma frase conectada ali. Porém, em momentos diferentes. Rosângela quer falar? Enquanto o microfone não chega lá, eu quero dizer mais uma vez, quando Jesus entrou em Jerusalém, entrado no jumento, né, a pergunta que não quer calar, rodada, né, durante a nossa aula de hoje, Jesus não queria causar um impacto, não na multidão, mas nos líderes religiosos. Porque quem entrava, quem ia para as guerras montados a cavalo, eram os líderes religiosos, eram os líderes, né, os maiores, os homens, os grandes homens. E quando Jesus entra montado no jumentinho, ele não queria mostrar para a multidão, ele ia mostrar para a multidão, mas ele queria mostrar para os líderes religiosos, os fariseus, aqueles homens ali, que os mestres da lei, um exemplo de um líder servo. De um exemplo de uma pessoa que serve, um exemplo de uma pessoa humilde, um exemplo, ele queria impactar os líderes, para que eles olhassem, ele estava arrastando a multidão, tinha uma multidão de pessoas seguindo com ele, atrás dele, vindo porque estava vendo as coisas, vindo porque tinha sido fartos, vindo atrás dele por N situações. Mas ele queria mostrar para os líderes religiosos que um bom líder não é aquele que vai montado a cavalo. Mas ele, para ser um bom líder, ele pode ser montado em jumentinho. Ele tem que trazer paz. Ele tem que trazer um impacto de vida. Ele queria impactar os líderes religiosos com humildade, com mansidão, com leveza. Ele queria impactar os líderes religiosos deve ser um líder servo. Não um líder a ser servido. Não um líder para lavar os meus pés. Não uma pessoa para lavar os meus pés porque eu sou líder. Mas eu sou o líder e, contudo, vou lavar os seus pés. Eu sou um líder, o filho de Deus. Mas, contudo, eu estou aqui para servir. Eu não vou pegar o melhor cavalo. Ele poderia ter dado ordens, pega lá o melhor cavalo, pega lá a carruagem mais bela, pega isso, pega aquilo. Não. Ele diz, pega um jumentinho, filho de uma jumenta. E outro impacto que eu quero pensar com vocês, a respeito desse jumentinho. Nós que conhecemos os mais velhos, eu estou entrando na categoria dos mais velhos,
Sabemos que um jumentinho, um cavalo que nunca foi montado, ele não te deixa montar nele facilmente, não. É verdade ou não é? Primeiro ele precisa ser adestrado, que fala, né? Amansado, alguma coisa desse tipo. Ele precisa ser amansado. Ele precisa ser cuidado de uma maneira cautelosa para você montar. Mas a palavra diz que esse jumentinho, filho de uma jumenta que nunca tinha sido montado por ninguém, ele deixa colocar vestes, coisas em cima dele, e ele não reage em nenhum momento. Ele fica quietinho, ele fica manso, ele fica humilde, o mestre monta nele, o mestre entra, essa multidão toda atrás gritando, Hosana, Hosana, e esse jumentinho não se assusta. Olha o plano de Deus, esse jumentinho não se assusta, esse jumentinho não se estressa com ninguém. Esse jumentinho deixa colocarem roupas, colocar as vestes em cima dele, deixa Jesus montar, ele anda no meio de uma multidão calmamente, como se ele fosse já amansado de muitos anos. Mas a palavra diz que ele estava lá, o filho de uma jumenta, e ressalta muito bem que nunca tinha sido montado. Aí a gente reporta para a fala de Natália. Foi ungido quando ainda estava vivo, foi colocado num túmulo que era limpinho, foi retirado, cobrindo de vestes brancas, e também montou no jumentinho que ninguém tinha montado, que não havia sido amansado. Para dizer que nós precisamos olhar para ele, porque ele traz paz. Ele traz segurança, ele traz proteção. Aquele jumentinho, ele deixou ser domado por Jesus. Queridos, e aí a gente olha para nós, não estou chamando ninguém de jumento. Não entenda dessa maneira. Mas nós, muitas vezes, somos bem brutos em várias situações. E nós precisamos olhar para nós e deixar Jesus entrar em nosso coração. E ter esse desejo de salvação que nós precisamos dele. E o jumentinho deixou Jesus cuidar, Jesus proteger, Jesus montar, a multidão gritar altamente nos seus ouvidos, e ele não se assustou. Porque ele tinha certeza que ele estava sendo usado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fala, Rosângela, por favor. Bom, a minha fala é justamente essa amarração que você fez. Eu falei, ixi, agora ela foi tão adiante que acho que já esqueci. Mas no finalzinho, eu falei, me ajuda aí, Senhor, que eu vou falar. Quando a gente fala na questão da ansiedade, não é fácil falar, e é muito menos fácil, ou é muito difícil, quando você está na situação de ansiedade, pensar nisso. Mas até nisso, né, nós temos um lugar para essa ansiedade. Nós temos um lugar para depositar esse nervosismo. Quando você estiver no meio daquele turbilhão, e vem acontecendo comigo várias vezes, tem um lugar, e eu li aqui, né, a gente pediu a passagem lá, o Salmo 118, que fala assim, invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Então, é lá que a gente tem que deixar essa ansiedade, esse nervosismo, mesmo quando as coisas estiverem acontecendo naquele momento de angústia, para passar por ela. Eu entendi esse lugar largo como um lugar onde você vai conseguir respirar, saber o que está acontecendo, e que as coisas vão acontecer, como a Natália disse, independente do que está acontecendo no seu íntimo. Mas a gente tem algo de firme, de concreto, para se segurar, para passar por isso. E é muito bom. E é as mínimas coisas e nas máximas coisas eu tenho experimentado isso. E é muito bom. Hosana nas alturas é um termo proveniente do latim, coloquei ali no slide para vocês verem, né? É um proveniente do latim, como do hebraico, e significa salva-nos, te imploramos ou te imploro. Então, a partir de hoje, nós sabemos exatamente, eu creio que pessoas já sabiam, mas talvez outros ainda não, o que de fato significa Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas é uma oração a Deus, e significa, salva-nos agora, ó tu que habita nas maiores alturas. Então, todas as vezes que você ouvir ou cantar esse cântico que nós cantamos hoje de manhã, você está dizendo para Deus, salva-nos. Ó Senhor, salva-nos.
Salva-nos, nós precisamos de salvação. E a outra pergunta, eu gosto de trabalhar com perguntas, porque eu acho que as perguntas, elas instigam a gente a pensar e a ter uma resposta também, e a participação de todos. Quais são os significados da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Qual é o significado dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? E agora nós vamos para o versículo que o irmão Alisson leu, Zacarias 9:9. Zacarias 9:9. O significado da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus em Jerusalém. Alisson quer falar? Amém? Deixa eu só falar assim, uma coisinha rápida aqui. Que é nesse texto mesmo, né? Está acontecendo na visão de Lucas. Né, no relato de Lucas. Aí o povo canta, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas maiores alturas. Aí aquela parte que eu falei. E alguns dos fariseus que estavam na multidão disseram: Mestre, repreenda seus seguidores por dizerem essas coisas. Ele, porém, respondeu: Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? Então, fala também, né, dessa provisão, ou seja, ia acontecer de qualquer jeito. Então o Espírito de Deus estava usando aquelas coisas, mas o próprio Jesus falou, se eles se calarem, até as pedras vão clamar. Por quê, gente? Porque vai acontecer a vontade de Deus. O que Deus planejou, o que Deus escreveu, não adianta, vai acontecer. Então isso é muito importante para nos dar segurança, né, no nosso Deus. Quando Jesus ele entra, né? Tá ali a entrada triunfal de Jerusalém. Primeiro ele está cumprindo uma profecia, né? Escrita em Zacarias 9:9. Isso é muito importante. Tudo aquilo que estava acontecendo e pelo enredo da situação, né? Jesus ressuscita Lázaro. Os fariseus querendo matar Jesus porque fez um milagre inacreditável. Em 4 dias Lázaro é ressuscitado. Aí quando o fariseu ele levanta, pegando essa fala de Diego, quando ele levanta assim, mestre, repreende eles porque falam isso. Na verdade, é claro que esse fariseu, ou ele era muito burro, porque eles passavam a vida deles estudando sobre a Bíblia que existia naquela época. A Bíblia que existia naquela época era o Antigo Testamento até as revelações de Isaías e Malaquias. Então é claro que eles olharam um para os outros assim, poxa vida, ele é Deus, a profecia está se cumprindo. Mas o que acontece ali quando Jesus ele entra daquela maneira ali também, tem um outro significado. Ele vem agredir de novo aquele sistema religioso, da mesma forma que ele agride quando ele está naquele templo maravilhoso, ele fala, derrubarão esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. E aí mostra, de novo, a estrutura religiosa errada, no fundamento errado, que os fariseus estavam vivendo e que todo aquele povo estava vivendo. E que nós também vivemos nos dias de hoje. Trazendo para cá nos dias de hoje, qual é o sentido de uma igreja com 10 mil membros dentro dela? Sendo que o principal propósito da igreja é o quê? A comunhão entre os irmãos. Eu tenho uma fraqueza que vai ser ajudada pelo meu irmão. Simples assim. Então, se 10 mil... Eu já participei de uma igreja que tinha 2.500 pessoas sentadas. Eu fiquei nessa igreja 4 anos. Conheci uma pessoa, a velhinha que ficava do meu lado. Então, não existe propósito. E Jesus veio falar para aqueles fariseus, não há propósito nessa religião que vocês pregam. Não há salvação nisso que vocês fazem. E nós precisamos avaliar para os dias de hoje, né? A gente falou de várias coisas aqui, falando na soberania de Deus, a gente vive um evangelho falso que é muito bonito. O cara vem falar assim para você, você é o ponto fraco de Deus. Ai, que palavra linda, mas é mentirosa. E as pessoas se apaixonam por isso. Ai, que lindo, e compra o livro. Você é o ponto fraco de Deus. Não existe isso. Até porque na Bíblia está escrito que a nossa justiça para Deus é trapo de imundícia. Imagina o resto. Então, Jesus, de novo, ele vai confrontar esse sistema religioso. Lembrando que 70 anos depois ali, o templo de Jerusalém é devastado,
é destruído, e a igreja ela começa a fazer o quê? A grande igreja, a igreja primitiva, que todos nós falamos, que todos nós somos unânimes em falar, que era a igreja de Jesus, que era a igreja mais genuína de toda a história do cristianismo no mundo, é a igreja que era de casa em casa, porque eles não tinham um templo bonito para se reunir. Era a igreja que é de casa em casa. Então a gente vê hoje também grandes igrejas. Ontem eu vi uma igreja, né? Falei assim, poxa, o templo mais bonito ia custar 150 milhões, o templo. Falei assim, nossa, e mostrando os tratores, né? Aquela obra maravilhosa. Falei assim, poxa, e nós estamos correndo com os instrumentos para os outros não roubar, e o cara construindo a igreja de 150 milhões. Mas assim, qual que é o propósito dessas coisas? A igreja do Senhor Jesus, ela não está centralizada nessas grandes coisas que nós achamos que estão. Nesses grandes cantores, cantam para Deus sim, são homens de Deus, mas esses shows não está na centralidade da palavra. A centralidade da palavra sou eu aqui, em igreja, junto com o meu irmão, e vamos compartilhar junto as nossas fraquezas, e Deus vai operar nas nossas fraquezas. E Jesus veio mostrar isso para eles. Confrontar aquela igreja, de novo, toda estruturada, toda arquitetada, rica, abastada, e eles sabiam que Jesus era o Messias, porque eles viam, primeiro que esse milagre miraculoso, depois de todos os outros, um cego enxergar daquele jeito. Gente, não tinha como eles não saberem que Jesus era Deus, mas eles estavam enraizados em quem? Não era no Deus Jeová, era no Deus Mamon. Porque aquela estrutura religiosa trazia vantagem para eles. Dinheiro. O dinheiro ludibria o homem. E é isso que aconteceu. Jesus veio confrontar. Veio de novo ali mostrar uma estrutura religiosa podre, que não funcionava e estava contaminada por heresias. Então, e nós precisamos trazer isso para os dias atuais e central. Por que eu estou na igreja? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Muito interessante sua palavra, Lynch, porque as pessoas aprontam o ano inteiro, mas quando chega na sexta-feira da paixão, eu fui correr sábado, toda vez que eu vou correr é um inferno aquela avenida sanitária. Tudo quanto é, um cai de um lado, cerveja na mão, só louco naquelas esquinas. Aí sábado não tinha ninguém. Porque sexta-feira santa, até o diabo, né, ele não apronta. Então, as pessoas estão, né, e elas ficam perdidas nesse tradicionalismo. Nossa, você vai comer carne, mas todo dia é dia de adorar. Todo dia é dia de nos conectarmos a Deus. E nós ficamos presos nessas estruturas. E muita gente, até aqui dentro da igreja, às vezes a gente perde o foco. O foco é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E essas estruturas religiosas, o Senhor combateu e 70 anos depois o templo foi destruído, nunca mais reconstruiu, e quando reconstruiu o terceiro templo é para a próxima volta de Cristo. Só pegar aqui a fala de Alice, que hoje, as igrejas hoje estão formando fã-clube. Está formando não fãs, mas não discípulos. Mas Jesus quer discípulos. Né? Gente olha assim, pessoas que querem uma igreja que ostenta, que tem isso, que tem aquilo, entendeu? Mas hoje, muitas pessoas hoje não querem mudar de vida. Eu me lembro assim, quando eu era mais novo, quando eu me converti, eu falo assim, ó, prepara que Jesus está voltando. Se Jesus voltar hoje, você vai para o céu? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Hoje a igreja tem medo de falar isso. Mas é o que Jesus fazia, confrontava. E nós precisamos confrontar o pecador. Falar, olha, Jesus te ama, Ele quer fazer algo na sua vida, mas você tem que aceitar como Senhor da sua vida. Eu ouvi até um pregador falando assim, você quer ver sua igreja esvaziar? Fala que eles vão para o inferno, se não aceitar Jesus. Porque muita gente vai para a igreja e fala, vem que sua vida vai ser abençoada, você vai ter um carro, tudo vai mudar na sua vida. É claro que dessas dádivas Deus acrescenta, mas isso é uma vida diária com Deus. Deus acrescenta as dádivas na sua vida. Primeiro você precisa ter uma vida de intimidade com Deus, aí Deus vai acrescentando, abençoando a sua vida. Mas tem pessoas que olham
por outro Faz lado. disso o seu propósito. Então, foge o propósito de Deus, que é de formar discípulos. Mais alguém? Então, queridos, pensando, né, nessa estrutura religiosa, e quando voltas ao jumentinho, Jesus é um exemplo de líder servo. Ele queria impactar os líderes da época a seguirem a ele, a entenderem e a, de fato, clamarem Hosana, Hosana nas alturas. E o que Jesus quer hoje? O que nós devemos fazer hoje? Ter entendimento de que ele é o nosso Salvador e de que nós devemos clamar Hosana nas alturas o tempo todo. Hosana. Quando você e eu reconhecer isso, quando os líderes religiosos, Jesus ele queria quebrar uma estrutura religiosa. Vejam que desde que o povo saiu do Egito, eles continuavam fazendo aquelas coisas, os líderes, fariseus, judeus, e etc., e gentios, e todo mundo. Deus tinha um propósito para esse povo. Deus tinha uma situação para se cumprir na vida desse povo, e independente do que eu vou fazer, Deus cumpre a vontade dele, porque ela é boa, perfeita e agradável. Mas as pessoas, os religiosos, estavam ali o tempo todo, querendo calar uma multidão que, sem nenhuma organização humana, mas de uma organização de Deus, eles se levantaram e eles começaram a clamar. Quando o irmão Diego disse, se eu mandar esse povo calar, as pedras vão clamar, porque é a vontade de Deus. Porque é o reconhecimento de que ele era aquele líder, aquela pessoa que estava ali, era o prometido, e nós precisamos fazer e quebrar as estruturas. Como líderes, servos, nós precisamos quebrar estruturas religiosas, quebrar paradigmas, dogmas, que muitas vezes só vêm para nos tirar daquilo que é o propósito, do foco que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos presos em situações, amarrados em situações. Nós estávamos lá em casa, né, vendo a procissão passar. E a procissão passava. E a gente vai para a palavra de Deus, abrindo esse parênteses, só para a gente falar um pouquinho sobre isso. A gente vai para a palavra de Deus e eles fazem muitas coisas que está escrito na Bíblia que de fato aconteceu, mas eles criam alguns dogmas, algumas situações e jogam no meio e diz que estão adorando a Deus. E se você e eu for falar qualquer coisa, vai dizer, tá, mas você já vem para cá falar isso e aquilo. Mas, queridos, nós temos que, não um único dia, não, mas todos os dias. Nós não devemos pegar, porque hoje é tal dia, como o irmão Alisson disse, não tinha ninguém na rua. De fato, não tinha ninguém. Na sexta-feira você não vê ninguém na rua, porque todos estão escondidos dentro de casa, fazendo alguma coisa, ou rezando, orando, fazendo algo lá do jeito deles. Mas a nossa vida cristã, ela deve ser vivida todos os dias na presença de Deus. Porque foi para isso que ele veio. E quando nós reconhecemos que ele é o rei, que tem salvação para nós vamos correr, nós vamos gritar todos os dias para que esse rei seja conhecido por todas as nações, por todas as pessoas. E a pergunta era, nós já são 10h03, né? Quais são os significados da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em Zacarias 9:9? Eu vou apenas falar o cumprimento de uma promessa de Zacarias 9:9, e a gente vai parar por aqui para continuar na próxima aula, a gente dá sequência a partir desse slide, né? Por quê? O que Jesus queria mostrar também naquele momento? Ele estava cumprindo uma promessa, ele estava dizendo para aquele povo, eu sou o rei que vocês esperam. Eu sou o rei. E na semana que vem a gente continua a partir de Zacarias 9:9. Combinado? Então vamos orar e pedir a Deus para nos dar essa sabedoria, esse discernimento. E como o irmão Alisson falou, nós temos que viver não para uma estrutura religiosa. Nós não temos que viver para dogma, nós temos que viver para Jesus. Nós não temos que viver porque os outros falam isso ou aquilo, nós temos que viver embasado na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus está falando com você? Nós devemos viver cumprindo o mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo. E quem é o seu próximo? Não. O seu próximo é a irmã Auri, que está do seu lado. O seu próximo é Evelyn. Nós devemos amar a pessoa que está do nosso lado, independente se ela é boa, feia, bonita, alta, magra.
né? O seu próximo é Diego. Então, nós vamos cuidar uns dos outros enquanto nós podemos. Nós vamos cumprir o mandamento do Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas e cuidar do nosso próximo. Cuidar da pessoa que está do seu lado, porque fazendo isso, você está agradando a Deus. Nós não precisamos de um dia específico para jogar ramos pelo chão. Nós não precisamos de um dia específico para fazer jejum, de deixar de comer alguns alimentos, porque nós podemos fazer isso durante todo o ano. Nós não precisamos olhar para as pessoas e dizer, você fez isso ou aquilo. Olha para dentro de você. Olha para dentro de nós. Então, feche os seus olhos nesse momento. Vamos fazer uma retrospectiva e vamos pedir ao Senhor, com essa palavra de Hosana, bendito que vem